Hoje nós vamos tratar de um tema extremamente importante para a história das relações internacionais no século XX, que é a crise de 29, a chamada Grande Depressão e as suas consequências internacionais. Essa, na verdade, é a penúltima aula que nós teremos do período entre guerras. Nós já estamos discutindo o período entre guerras por 2 aulas. Falamos na penúltima aula sobre o fascismo, né, o movimento fascista europeu, em particular, ideologia fascista, e na aula anterior nós já havíamos discutido a Europa nos anos 20, né, em particular a questão das reparações que a Alemanha deveria pagar à França e os problemas que decorreram desse processo de reparações e o famoso Tratado de Locarno, os Acordos de Locarno. Hoje, portanto, a gente dá continuidade a essa discussão sobre entreguerras e na aula seguinte a gente vai falar sobre as origens da Segunda Guerra Mundial propriamente dita, tá? Esse é um tema que eu imagino nós não precisamos justificar a pertinência dele para qualquer internacionalista. A gente está trabalhando com um tema em que não é possível compreender as enormes instabilidades políticas que acontecem na Europa dos anos 20 e, particularmente, dos anos 30, sem olhar para a Grande Depressão, tá? Então a gente não consegue entender certamente a disrupção que acontece no sistema internacional no final dos anos 30 sem olhar com calma, com cuidado e ter uma reflexão cuidadosa sobre a Grande Depressão. Como o tema é um tema muito amplo, como sempre, eu faço uma proposta de, a partir de uma pergunta, a partir de uma provocação, tentar guiar a nossa reflexão. Nesse caso, a reflexão está sendo guiada por uma provocação feita pelo Robert Boyce, que é um texto, inclusive, que está na nossa bibliografia complementar, o livro que, na verdade, está sendo citado implicitamente aqui do Boyce, chama-se The Great Interwar Crisis, de 2009. E nesse livro ele faz 2 comentários que eu considero bastante provocadores e interessantes para nós explorarmos. O primeiro comentário é o de que a crise de 29 não pode ser compreendida apenas como um fenômeno econômico. A crise de 29, em parte, decorreu de questões políticas, de rivalidades políticas e da própria instabilidade política do período dos anos 20, das fragilidades do sistema internacional, em particular europeu, dos anos 20. É óbvio que ele não negligencia fatores econômicos, mas a questão fundamental é, não dá para entender a crise apenas com um olhar puramente economicista. E mais do que isso, ele propõe uma segunda provocação. A crise também não tem só efeitos puramente econômicos. Segunda provocação, eu diria que é mais óbvia, né? Todos sabemos que a crise terá enormes impactos políticos, mas o que ele diz especificamente é que a crise vai reforçar tendências de instabilidade no sistema europeu e vai reforçar rivalidades políticas entre estados nacionais, em particular no continente europeu, mas também na própria Ásia, em várias partes do mundo, mas com foco principal na Europa, tá? A partir desta provocação, eu proponho 2 questões para nós analisarmos na aula de hoje. Então, a aula de hoje ela não tem como foco compreender raízes supostamente econômicas per si da crise de 29. Nosso foco é um foco internacional em todo momento, tá? Então, as 2 perguntas que eu proponho a partir das colocações feitas pelo Robert Boyce, no texto que eu acabei de mencionar, são: como que a crise de 29 resultou, em parte, das instabilidades políticas do entreguerras? Vamos refletir então sobre isso. Como que a crise resultou em parte de instabilidades políticas do entreguerras? Essa é a primeira reflexão que eu proponho para vocês. A segunda é como a crise intensifica essas instabilidades. Como a crise resulta em parte e como a crise intensifica as fragilidades do próprio estrutura e do sistema de segurança internacional, inclusive, que existe no mundo nos anos 30.
tá? Para deixar essas duas questões ainda mais claras, eu coloquei ambas indagações dentro de um esquema, para que todos possam compreender qual é o caminho da aula de hoje, tá? Então, o caminho da aula de hoje é entender como a interação de problemas econômicos e das instabilidades políticas e da fragilidade do sistema internacional, como a interação entre esses dois aspectos, de um lado, ajudou a criar o contexto que levará à Grande Depressão e como a própria Grande Depressão, por sua vez, uma vez instalada, vai reforçar, sobretudo, instabilidades políticas e a fragilidade no sistema internacional. Então essas são as duas questões que nós vamos procurar refletir. Só que para refletir sobre essas duas questões, a gente precisa fazer duas coisas antes, tá? Uma coisa óbvia, como o próprio esquema que eu apresento para vocês aqui já dá uma ideia, é pensar exatamente sobre essa interação. Então, nossa primeira função aqui hoje é pensar um pouco nessa interação. Como é que se dá a interação entre problemas econômicos e instabilidade política, fragilidades do sistema internacional nos anos 20? Só depois disso que a gente vai ter condições de olhar tanto para a segunda questão proposta, né, como para a terceira. Ou seja, entender como a interação entre problemas econômicos e políticos produz, em parte, a crise de 29 e como a crise de 29 em si, a Grande Depressão, tem impacto sobre o sistema político internacional, em particular europeu, nos anos 30. Tá? Só que, antes de falar dessa interação entre problemas econômicos e políticos, eu preciso de uma base mínima, né, sem a qual nós não teremos condições de conversar. Tem um aspecto econômico, não só na Europa, mas no mundo do entreguerras, que é fundamental a gente entender para conseguir falar e refletir sobre a interação entre problemas econômicos e políticos. Que aspecto é esse? Há vários, mas um em especial é fundamental que a gente compreenda. Não teremos condições de compreendê-lo a fundo, até porque vocês vão discutir isso em disciplina de economia internacional, por exemplo. Nós não temos condições de discutir isso a fundo, mas eu vou apresentar as linhas gerais, né, do que eu chamo aqui de um sistema monetário financeiro global dos anos 20. Qual é a característica principal do sistema financeiro, do sistema monetário global nos anos 20, pós Primeira Guerra Mundial? Qual é o nome, qual é a denominação dada para esse sistema? Padrão ouro. Então a gente vai falar bastante sobre o padrão ouro primeiro, antes de começar a entender essa interação, para aí sim poder falar como essa interação contribuiu para produzir a Grande Depressão e como a Grande Depressão, por sua vez, também contribuiu para instigar essas instabilidades. Então, nosso primeiro foco é uma questão prévia, entender um pouco o padrão ouro para depois iniciar efetivamente os objetivos que nós temos nessa aula. O que é, então, o padrão ouro? Já deixo claro de início que o padrão ouro foi um aspecto importante das instabilidades que nós estudaremos hoje. O padrão ouro recriado pós Primeira Guerra Mundial, ele vai ter um papel importantíssimo nas instabilidades políticas globais, mas em particulares europeias, no contexto dos anos 20 e dos anos 30. Tá? Então é um padrão monetário e financeiro que atinge o ápice não no período pós-guerra, mas sim no período pré-Primeira Guerra Mundial. O momento clássico do padrão ouro se dá entre mais ou menos década de 70 do século XIX até aproximadamente o início da Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, quase todos os países deixam o padrão ouro e, após a guerra, vários países retornam ao padrão ouro, inclusive grandes potências. Grã-Bretanha retorna em 1925, França retorna oficialmente em 1928, o Brasil, não só potências, mas também países periféricos, produtores de bens primários, também integram-se ao padrão ouro nesse período pós-Primeira Guerra Mundial. O Brasil, por exemplo, vai se integrar ao padrão ouro no contexto do governo Washington Luiz na segunda metade dos anos 20. Tá? Muito bem. Um ponto fundamental é entender que o restabelecimento desse padrão ouro ele vai se dar em bases precárias. E esse é um aspecto importante. Quando você compara o padrão ouro pré-Primeira Guerra Mundial com o padrão ouro pós-Primeira Guerra Mundial, há diferenças importantes. E essas diferenças
vão acabar explicando algumas das dificuldades sérias que o padrão ouro vai apresentar nesse contexto que nós estamos estudando. Mas é claro, para entender as bases precárias, eu primeiro preciso entender as bases do padrão ouro clássico, sem as quais nós não conseguimos conversar. Então, estudiosos, normalmente, aqui eu vou ter que ser muito simplista, porque a ideia é só dar um pressuposto para a gente iniciar a reflexão. Mas quando falamos sobre padrão ouro clássico, nós estamos pensando num sistema monetário internacional calcado em 3 grandes características. Quais são essas características? A primeira característica importante desse sistema monetário é que ele é um sistema baseado em câmbio fixo. Os países que aderem ao padrão ouro apresentam câmbio fixo. E não só câmbio fixo, mas uma paridade fixa, muitas vezes regida por lei, uma paridade fixa entre moeda nacional e uma determinada quantidade de ouro. Então, por exemplo, no período do padrão ouro clássico, uma libra equivalia aproximadamente a 110 gramas de ouro puro. Então, essa é uma paridade fixa entre a moeda britânica e uma determinada quantidade de ouro. A mesma coisa com relação ao dólar. Um dólar, aproximadamente 20, 25 gramas de ouro. Tá? Então, evidentemente que se é uma paridade fixa das moedas nacionais para com o ouro, as próprias moedas nacionais entre si também apresentam uma paridade fixa. Né? Ou seja, troca-se aproximadamente uma libra por 4, 5 dólares. E isso é fixo. Tá? Então, esse é um primeiro aspecto importante do padrão ouro, o câmbio ser fixo. Evidentemente que isso é importante, sobretudo se você for pensar em termos de previsibilidade de ganhos no comércio internacional e previsibilidade do ponto de vista de retorno de investimentos. Então, você exporta e você sabe quanto você vai receber porque o câmbio é fixo. Você faz um investimento no exterior e você consegue calcular quando você vai remeter de lucro porque o câmbio no país que você está investindo, supondo que o país integra o padrão ouro, é um câmbio fixo. E assim consecutivamente. Segunda característica importante do padrão ouro é a livre conversibilidade. Ou seja, não só o câmbio é fixo, como a conversão é livre. O que significa a livre conversibilidade? Qualquer cidadão, e não só nacionais, mas também qualquer pessoa que possui uma determinada quantidade de moeda nacional num país de padrão ouro, ela tem o direito de trocar esta quantidade por ouro e ouro por moeda nacional livremente. Não pode haver qualquer tipo de restrição. Então, se essa pessoa for, por exemplo, ao Banco Central ou a determinadas agências regulamentadas pelo Banco Central para fazer essa troca, ela tem que fazer a troca do ouro para a moeda nacional e da moeda nacional para o ouro, sem qualquer tipo de limitação. Livre conversibilidade. E a terceira característica importante do padrão ouro é a livre entrada e saída de ouro nos países que são regidos pelo padrão ouro. Então, nacionais, estrangeiros podem tirar ouro livremente dos países que integram esse sistema monetário financeiro internacional. Essas são as 3 características clássicas do padrão ouro. Eu não estou dizendo que elas foram seguidas estritamente no período clássico, porque não foram. Nós não temos tempo aqui de analisar como era o período do padrão ouro clássico. Só que, quando o padrão ouro é restabelecido no pós-guerra, aparecem mudanças importantes e algumas extremamente significativas, que eu chamo aqui de bases precárias desse padrão ouro, sobre as quais a gente tem que conversar antes de falar da interação entre problemas econômicos e políticos na Europa do entreguerras. Que bases precárias são essas? Que diferenças importantes são essas? 2, em principal. A primeira diferença é que o padrão ouro clássico ele existiu tendo a Grã-Bretanha como principal centro econômico e financeiro global. Evidentemente que a Grã-Bretanha vinha perdendo espaço no final do século XIX e início do século XX para outros países, Alemanha, Estados Unidos, etc. Mas Londres, inegavelmente, era o centro financeiro global antes da Primeira Guerra Mundial eclodir. Inquestionavelmente. E até no pós-guerra, Londres vai continuar tendo uma certa proeminência, uma certa importância. Tá? No pós-guerra, como a gente sabe, os Estados Unidos tornam-se esse centro.
claramente um centro produtivo e que vai ganhando importância financeira também crescente. Nova York gradualmente vai transplantando, vai substituindo Londres como um mercado de capitais global e mais importante do mundo. Isso já é evidente, essa mudança nesse período, apesar de Londres continuar muito importante, como eu disse para vocês. E a segunda diferença fundamental é que, se no padrão ouro clássico as grandes potências lastreavam as suas moedas em ouro, no padrão ouro pós-Primeira Guerra Mundial, você vai encontrar várias potências que lastreiam as suas moedas, não em ouro, mas em outras moedas nacionais. Ou seja, a França entra no padrão ouro, o franco vai ser lastreado não em ouro, mas vai ser lastreado em outra moeda, e esta moeda sim lastreada em ouro. Por exemplo, o franco lastreado em libras. E a libra, por sua vez, está lastreada em ouro. Então, é um lastro indireto, digamos assim. Eu vou aprofundar essas duas ideias daqui a pouco, melhor. Mas apenas queria apresentá-las, as duas diferenças importantes entre padrão ouro pré-Primeira Guerra e pós-Primeira Guerra. Estados Unidos como centro e a questão dos lastros de moeda. Pré-Primeira Guerra, todas as grandes potências tinham lastro em ouro. Pós-Primeira Guerra, algumas potências tinham lastro em ouro, particularmente Grã-Bretanha e Estados Unidos. Outras, França, Alemanha e, sobretudo, países periféricos, lastreados em moedas nacionais, mas não em ouro. Tá? Muito bem. Pensando um pouco nessa diferença, né, de você ter um sistema monetário internacional que possui os Estados Unidos como centro, em detrimento da Grã-Bretanha, eu queria propor para vocês pensar um pouquinho como é que se dava a relação econômica em termos bem agregados, em termos bem amplos, bem estruturais, entre Europa e Estados Unidos. Aqui a Europa é entendida como uma unidade econômica, é claro que com as particularidades dos respectivos países, mas vamos entendê-la como uma unidade, e Estados Unidos. Tá? Muitos dos conceitos que eu vou apresentar aqui, vocês provavelmente não conhecem. Tá? Eu não posso aprofundá-los agora. A ideia é apenas apresentar um quadro geral. Posteriormente, vocês vão ter a oportunidade de estudar isso de uma maneira muito mais aprofundada do que eu estou apresentando aqui. Mas se você olhar para o padrão de relação econômico-financeira entre Europa e Estados Unidos nos anos 20, o que você vai encontrar? Analisando primeiro o que a gente chama de conta corrente entre essas duas economias. Ou seja, a soma da balança comercial dessas duas economias com a chamada conta de serviços dessas duas economias. Balança comercial, evidentemente, o que cada uma dessas economias vende de produtos e o que cada uma dessas economias compra de produtos. Né? Estamos falando de exportações e importações essencialmente. Conta de serviços, no caso, pagamento de serviços diversos que essas economias possuem umas com as outras. Então, serviços de transportes, empréstimos, no caso, pagamento de juros de empréstimos entra como conta de serviço, lucros de investimentos. Então, os Estados Unidos investem, uma filial americana constrói uma matriz, né, uma matriz norte-americana de uma indústria qualquer, constrói uma filial num país europeu, que remete de lucros, entra como serviços, fretes, seguros em geral. Então, essa seria a soma da relação do ponto de vista tanto da venda de bens, compra de bens, venda de serviços, compra de serviços entre essas duas grandes economias. Qual é a imagem que você acha que você vai encontrar nos anos 20 olhando para Estados Unidos e Europa? Em termos estruturais, é claro que eu não estou falando ano a ano, em termos estruturais a imagem que você vai encontrar é essa. Os Estados Unidos vendendo uma grande quantidade de produtos para o continente europeu, inclusive serviços que vão aí desde empréstimos, serviços de transportes, seguros, até evidentemente investimentos americanos que remetem lucros para os Estados Unidos. E a Europa vendendo bens e serviços para os Estados Unidos numa quantidade inferior. Então a gente pode dizer que a Europa, nos anos 20, ela apresenta um déficit estrutural na sua balança comercial e na sua conta de serviços para com a economia norte-americana. Esse déficit estrutural, ele é representado por essa diferença aqui nas compras e vendas de bens e serviços entre as duas economias. Tá? Então, o que significa em termos práticos, olhando para aquele sistema financeiro internacional que eu coloquei para vocês,
supondo que houvesse livre fluxo de moeda forte entre essas economias, e elas estão dentro do padrão ouro, os Estados Unidos estariam ano a ano acumulando uma maior quantidade de quê, pessoal? De ouro, de moeda forte. Então existe uma tendência estrutural, supondo que essas duas economias estão integradas ao padrão ouro, dos Estados Unidos acumularem uma crescente quantidade de ouro no sistema internacional. Tá? E é verdade, se você olha para o final dos anos 20, os Estados Unidos concentram mais de 50% do ouro, de todo o ouro existente no mundo. Então, de fato, acontece uma concentração da divisa forte na economia norte-americana. É claro que esse déficit estrutural ele precisa ser pago. Né? Ele não pode continuar existindo ano a ano, ele precisa ser compensado. Como é que esse déficit é compensado? Isso aqui é apenas uma medida contábil. E como eu disse, eu não posso aprofundar esses conceitos agora com vocês. É só para ter uma ideia geral. Como esse déficit é compensado? Ele é compensado, sobretudo, via conta de capital. Ou seja, para compensar esse déficit, o que tem que acontecer? Um fluxo de empréstimos, um fluxo de investimentos externos diretos da economia norte-americana para a economia europeia. Porque senão, evidentemente, exportadores norte-americanos, se isso aqui não acontece com compensação, exportadores norte-americanos vão acabar não conseguindo receber, né, pelas suas próprias exportações, por exemplo. Então, o que você tem é um fluxo também estrutural de empréstimos, de investimentos externos diretos. Investimentos externos diretos significa o quê? De empresas norte-americanas que abrem filiais na economia europeia. Né? Investem diretamente na economia europeia. E esse fluxo, evidentemente, vai igualar, digamos assim, a grande conta, ou chamado balanço de pagamentos entre essas duas economias. Muito bem, só que tem um problema. Esse fluxo de capital tende a gerar um déficit potencial ainda maior na economia europeia no médio prazo. Por que tende a gerar um déficit ainda maior na economia europeia no médio prazo? Porque esse investimento externo direto que está entrando na economia europeia, no médio prazo, ele vai voltar como para a economia norte-americana? Por meio de pagamento de quê? Lucros e dividendos. Esse empréstimo que está saindo dos Estados Unidos para a Europa, ele vai ter que ser o quê? No médio e longo prazo. Ele vai ter que ser o quê? Pago. E não só ele pago, não só a amortização. Além dele, o que vai ter que ser pago também? Juros desse empréstimo. Então, esse fluxo de capitais da economia norte-americana para a economia europeia, para compensar esse déficit estrutural que existe na conta corrente entre essas duas economias, com o tempo, tende a gerar o que na conta corrente entre as duas? Observe. Um déficit ainda maior. Porque agora essa Europa vai ter que pagar ainda mais juros, por exemplo, vai ter que remeter ainda mais lucros, ainda mais dividendos para a economia norte-americana. E com um déficit ainda maior, o que vai ter que acontecer? Isso vai ter que ser compensado por um fluxo ainda maior de capital. E esse fluxo ainda maior de capital, no médio e longo prazo, vai fazer o quê? Gerar um déficit potencial ainda o quê? Maior. Então, essa situação, ela é insustentável no longo prazo. Ela é uma situação insustentável, sobretudo se nós pensarmos no sistema monetário financeiro que existe no mundo, ou que ganha crescente aderência no mundo nesse período, que é o padrão ouro. Isso significa que a economia norte-americana está recebendo quantidades crescentes de moeda forte e não há uma tendência de modificar esse desequilíbrio estrutural que existe. Então é uma questão grave. Eu não posso aprofundar isso agora, mas quando a Grã-Bretanha era o centro do padrão ouro no momento clássico, essa situação, estruturalmente falando, não acontecia nessa gravidade. Então esse é o primeiro ponto que eu acho que vale a pena salientar da diferença entre padrão ouro no período clássico e padrão ouro pós-Primeira Guerra Mundial. Ou seja, os Estados Unidos como economia central e o impacto que isso gera porque existe um desequilíbrio muito grande no relacionamento econômico entre Estados Unidos e Europa no período pós-Primeira Guerra. Agora vamos voltar para aquela questão do lastro, que eu disse que eu ia aprofundar um pouco mais. Eu falei rápido, né, que eu falei que eu ia aprofundar um pouquinho mais.
Então, o que você vai encontrar no sistema do padrão ouro pós-Primeira Guerra é alguns países tendo as suas moedas nacionais lastreadas em ouro. No caso, a Grã-Bretanha. Esse é um exemplo. E você vai ter uma grande quantidade de países, não só países pequenos, não só países periféricos, uma grande quantidade de países cujas moedas nacionais vão estar lastreadas em outras moedas nacionais. No caso, aqui eu dei um exemplo de um país A, poderia ser a França, que tinha um grande lastro em Libra, poderia ser a própria Alemanha, poderia ser o Brasil, cujo lastro da sua moeda nacional é outra moeda nacional, no caso a Libra, que está lastreada em ouro. Qual é o perigo de você ter um sistema monetário no qual uma grande parcela de países tem as suas moedas, o seu câmbio fixado numa outra moeda nacional, esta sim indexada ao ouro? O grande perigo é de essa moeda que está anexada ao ouro, que está vinculada ao ouro, no meu exemplo aqui, qual que é? A Libra, sofrer um ataque especulativo de determinados investidores. O grande perigo é esse. O que significa um ataque especulativo? Significa pessoas que possuem libras nas mãos começam a apostar que o Banco da Inglaterra, ou seja, o Banco Central Britânico, não vai manter o padrão ouro em vigência. Começam a apostar que no médio e longo prazo, ou até no curto, o Banco da Inglaterra vai sair do padrão ouro. Então, se você aposta nisso e você tem libras nas mãos, qual que é a atitude natural de alguém que aposta nisso? Pegar essas libras e trocar o mais rápido possível pelo quê, pessoal? Por ouro.